porventura possam estar na live que não seja aluno do SEAC, né? Pronto, então deixa eu me apresentar caso alguém não me conheça, né? Então eu sou o professor Jefferson, professor do curso de Contábeis Presencial da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E nessa live ela é direcionada aqui para os alunos do curso de Administração à Distância da Universidade Federal do Piauí. E nessa live nós trataremos sobre empreendedorismo e plano de negócios, né? E também nós tiraremos algumas dúvidas aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou dar espaço para isso, certo? Então, o que foi que eu pensei aqui para essa live? Então, nós vamos tratar inicialmente, fazer aqui uma breve introdução sobre o empreendedorismo. E eu vou fazer aqui, eu elaborei uns tópicos, né? Que na verdade os tópicos, ele abrange todo o plano de negócio, sendo análise de mercado, estratégia de marketing, plano operacional, plano estratégico e o próprio plano de finanças. Então assim, à medida que eu for falando sobre cada um desses tópicos, aí ao final eu vou abrir a sessão para perguntas e também no decorrer da apresentação eu quero que vocês participem comigo, certo? Eu vou exigir uma participaçãozinha de vocês aí, tá bom? De antemão já peço desculpa porque as mensagens passam muito rápido aqui por mim e eu posso não ver uma mensagem pelo fato dela passar rápido, né? E as pessoas estarem mandando muitas mensagens ao mesmo tempo. Então, diante disso, me perdoe, tá certo? E eu também estou iniciando aqui, estreando nessas lives do Instagram. Nunca tinha feito isso. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Dúvida? Todo mundo me ouve bem? Digo assim, ó, que sim, tá tudo bem, né? Beleza, então se o microfone tá bom, então eu vou... Pronto, deixa eu só ver. Querendo participar. Pronto. Então vamos lá. Então, pessoal, inicialmente nós vamos falar de empreendedorismo, para depois a gente entrar no plano de negócio. Então, quando eu penso em empreendedorismo no Brasil, né, eu me lembro da cultura de nós brasileiros, que a cultura aqui no Brasil é justamente a cultura de preparar as pessoas para concursos públicos, né? Porque o concurso público, ele dá estabilidade e dá também boas remunerações. Aí as pessoas acabam esquecendo a parte do empreendedorismo, né? Porque acham que empreendedorismo é muito arriscado, né? Mas existe a frase de um grande investidor norte-americano, que é o segundo maior, o mais rico do mundo, né? O Warren Buffett, que ele diz que empreender não é arriscado. O arriscado é você passar 35 anos da sua vida e se aposentar aí com o salário de previdência, né? E isso é que é o risco. Então a grande sacada desse grande investidor é justamente mostrar para as pessoas que o empreendedorismo, ele abre horizontes fantásticos, né? Ilimitados, tanto em termos de remuneração como de suprir a necessidade das pessoas e criar novos produtos e estimular também, estimular você colocar para fora todo aquele espírito criativo que você tem, né? Então a grande máxima do empreendedorismo é justamente essa, é o ganho ilimitado, o que talvez você não teria num concurso público, por exemplo, né? Só que aqui no Brasil a gente não tem cultura, né, de educação financeira e nem de educação empreendedora, como há nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos ele já tem essa cultura, né? A família americana, ela toma café, almoça, eles falam de negócio, né? E foi de lá que vieram grandes marcas como o McDonald's, né? O ketchup, eu estava até vendo um documentário agora sobre ketchup. Então esses produtos inovadores, essas formas de vender, né? E que ganharam o mundo, a maior parte vieram dos Estados Unidos, justamente por conta da cultura, né? Então, assim, existem várias coisas que podem levar as pessoas a serem empreendedoras, mas eu acredito que a educação
ela é um desses fatores que podem levar a China, né? Por exemplo, a China hoje é uma das maiores potências mundiais. Estava vendo documentários sobre a China. A China é tecnologia de ponta, eles têm um processo produtivo tão bom que diminui o custo do produto e faz com que o produto tenha competitividade para concorrer em qualquer mercado, né? Bom, então esse é o lado bom do empreendedorismo. Então o empreendedorismo, na verdade, ele nasce de uma oportunidade. Então o empreendedor, ao olhar para o mercado, ele verifica aquela oportunidade, né, de suprir a necessidade das pessoas ou então de inovar em alguma forma para facilitar os produtos e os serviços para essas pessoas, né? É o que aconteceu, por exemplo, com a Uber, né? Eu gosto muito de citar o exemplo da Uber porque eu acho isso uma grande evolução, né? Por essa dinâmica das pessoas terem que andar rapidamente de um canto para o outro e de forma bem mais barata. Então isso fez com que a Uber hoje se tornasse um aplicativo, né, de que as pessoas que moram em cidades que tem Uber utilizam frequentemente para ir para seu trabalho, para a escola, né? Então isso é um produto inovador, né? E essa é a proposta do empreendedor, é ser inovador, ser ousado. E assim como outros produtos, né? Esses produtos de streaming, produtos também de armazenamento de dados, né? São produtos altamente inovadores, ok? Mas também você pode inovar com pequenos produtos, né? Então não é necessário ser tecnológico para ser inovador, né? Então isso advém do próprio conceito de startup, né? É você começar algo novo, mas não necessariamente atrelado à tecnologia. Mas para poder aproveitar melhor as oportunidades, é necessário que se elabore um plano de negócio, né? É aqui a gente já começa a entrar nesse tópico, porque o plano de negócio ele vai desenhar o quê? Ele vai desenhar toda a sua estratégia para entrar nesse mercado, para aproveitar essas oportunidades. No plano de negócios, você vai colocar lá todos os tópicos, certo? De mercado, de marketing, operacional, de viabilidade financeira do seu negócio. E com base nesse plano de negócio, você pode o quê? Você pode procurar crédito, certo? Se você não tem esse capital, você pode procurar crédito via o quê? Via outros acionistas, via banco ou qualquer outra pessoa que se interessar para entrar nesse negócio junto com você, certo? Então, essa é a principal finalidade do plano de negócio, é que ali você vai ter todo o seu plano que você vai percorrer para entrar nesse empreendimento que você está se propondo, certo? E por que o plano de negócio é importante? Porque assim como quando você faz uma viagem, você faz um roteiro, né? Você faz um plano para chegar naquele local, você reserva quarto de hotel, aluga um carro, você organiza isso, pessoal. Tudo isso faz parte de um plano. Sim, o risco. Por exemplo, uma pesquisa do Sebrae em 2003 nas empresas, e eles verificaram que 50% dessas empresas fecham as portas com menos de 4 anos. Ou seja, é coisa absurda, né? Imagina 50% das empresas fechar. Mas eles verificaram que aproximadamente 50% dessas empresas que fecham são exatamente as empresas que não elaboram um plano de negócio. Ou seja, o cara está fazendo aquela viagem, né? Fazendo analogia aqui com o seu plano de viagem, ele está fazendo a viagem sem planejar, né? Então essa é realmente a dificuldade. Mas por que as pessoas não fazem? Por que as pessoas não fazem o plano de negócio? Não é porque elas não queiram fazer, ou porque elas sejam imprudentes em não fazer. É porque realmente elas não têm acesso à educação, certo? Então isso é primordial aí para o sucesso das empresas, né? Então isso é realmente uma deficiência delas e é constatado nas pesquisas, né? Então essa daí é a importância do plano de negócio.
Então assim, eu vou começar aqui a falar da análise de mercado. E vai falar um pouco de cada um dos tópicos: análise de mercado, de marketing, plano financeiro, plano estratégico. Correto? Então o sumário executivo ele só resume, mas o primeiro tópico mesmo é a análise de mercado. Então, para analisar mercado, é necessário pelo menos você analisar 3 vertentes, né? As 3 vertentes são exatamente aquelas entidades, certo? Que competirão com você, aqueles que lhe ajudarão a fornecer os produtos e aquele que será o seu público-alvo, né? Aí eu queria saber de vocês, aí eu queria um pouco de participação de todos, sobre essas 3 vertentes. De que vertentes são essas que eu estou falando? Eu falei de 3 vertentes para se analisar o mercado em que a empresa está querendo entrar, certo? Correto? Aí eu queria saber que vertentes são essas, o que é que eu tenho que avaliar? Alguém pode dizer? Coloca aí, pessoal. Ninguém? Nobody? I don't believe. Não acredito. Ninguém? Então vamos lá. Então a primeira vertente. Isso. 3. Bom, eu estou analisando o mercado, eu não estou analisando o marketing. Isso, concorrência, Arielson de Barras. Isso, concorrência, fornecedores e clientes. Exatamente, pessoal. Então vamos começar pela primeira. Concorrência. É fácil identificar a concorrência? A concorrência, na verdade, é aquele que compete com você, certo? Só que não é simples assim. Por exemplo, se você abre uma pizzaria numa determinada avenida, certo? E se obviamente tiver outras pizzarias ali, eles serão seus concorrentes, certamente. Mas se houver outros tipos de restaurantes, né, que forneçam outros tipos de produto, por exemplo, hambúrgueres, determinados outros produtos que são substitutos da pizza, né, eles também são seus concorrentes, certo? Então isso tem que ser observado. Então não necessariamente a concorrência ela oferece o mesmo produto, mas ela pode fornecer um produto similar ao seu ou que substitua o seu produto, né? Então na hora de avaliar a concorrência, você tem que também contabilizar esse tipo de concorrente. Esse tipo de concorrente também devem ser avaliados no plano de negócio. Correto. Então assim, professor, o que você está me dizendo é que se não houver concorrência, então o negócio é bom. É ou não é? Então digamos que eu estou no lugar onde não tem concorrência. O que é que eu tenho que avaliar? Pronto. Então o Diego falou, em alguns casos outros tipos de produtos e outros lugares poderiam. Ser concorrente. Tudo bem, eu perguntei para vocês o seguinte: se eu não tiver concorrência, é legal eu colocar esse negócio lá sem concorrência? Já que meu problema é concorrência, então se eu não tenho concorrência, é legal eu colocar ou eu tenho que avaliar outra coisa? O que é que vocês acham? Por exemplo, eu vou contar uma historinha para vocês. Um casal saiu daqui do Brasil, foi para Portugal. Chegou em Portugal, viu que no Brasil o consumo de açaí é muito grande e os brasileiros gostam de açaí, certo? Aí o casal chegou em Portugal e colocaram uma barraquinha de açaí lá. E aí o que é que vocês acham? Que esse açaí
sem concorrência lá em Portugal, ele foi sucesso ou não? Claro que não, pessoal, porque o açaí, ele é um gosto brasileiro, ele só combina para lugares quentes, né? E o pessoal de Portugal já tem uma cultura bem enraizada e tudo. Então o açaí lá não deu certo para esse casal, certo? Esse é fato verídico. Eu vi uma reportagem nesse sentido de brasileiros que foram embora para Portugal e tentaram fazer algum tipo de empreendimento lá. Então assim, na verdade, nesse caso de Portugal, como alguém falou aí, não atende à necessidade do cliente lá, certo? Então lá é outro ambiente. Será que os clientes estavam interessados em açaí por lá? Não, talvez não, certo? Então assim, quando você avalia a concorrência, resumindo a historinha, você tem que avaliar a concorrência direta, que oferece produtos iguais aos seus, similares, aproximadamente, né? As indiretas, que são produtos substitutos, onde os clientes podem dar preferência ao produto do concorrente. E também a questão da localização e da preferência dos clientes, né? Mesmo sem concorrência, é necessário que você avalie isso. Beleza? Então, entendido aí, pessoal, essa questão da concorrência. E no plano de negócio, qual é o peixe que você tem que vender, né? Você tem que vender o peixe de que o seu produto é melhor do que o da concorrência, certo? Isso você vai colocar lá no estratégia de marketing. Você vai justificar por que seu produto é tão bom quanto o da concorrência, o que é que ele oferece de melhor, ok? Bom, o segundo tópico seria os fornecedores. Assim como a concorrência, o estudo dos fornecedores também é muito importante. Eu vou resumir aqui em 2 tópicos que fala sobre os fornecedores. Primeiro, você não pode ter um só fornecedor. Que vai que um fornecedor desse, por algum motivo, não lhe forneça os materiais, as matérias-primas, os equipamentos necessários para a produção, falhe. Aí você fica sem produzir, né? Ok? Capacidade de produção dos fornecedores também é outra coisa que deve ser avaliada. Ok? Vocês podem até anotar, pessoal, esses tópicos, que eu acho bem interessante. Capacidade de produção deles também é um tópico que deve ser avaliado. Que vai que você comece a ter ganho de escala, né? Porque esse é o real intuito do empreendedor, né? É ganhar em escala e vender cada vez mais, né? Então os fornecedores também têm que acompanhar esse ritmo. As condições de pagamento também é uma questão financeira que eu acho essencial, porque as empresas, elas têm um ciclo operacional e elas têm um ciclo financeiro, né? E na verdade o prazo que o fornecedor dá para você como empresa, também ele tem que estar alinhado com o prazo que você dá para os seus clientes, correto? Então assim, se os fornecedores me dão um prazo maior para eu pagar eles e eu dou prazos menores para os meus clientes, então isso quer dizer o quê? Que eu vou ter folga de caixa, né? Eu vou ter tempo para poder recuperar a caixa e assim pagar os fornecedores, beleza? Todo mundo entendeu aí essa questão dos fornecedores. Então, fornecedores, não é bom ter só um fornecedor, você tem que ter pelo menos 2, 3 fornecedores, caso aconteça alguma coisa. Capacidade de produção desses fornecedores tem que ser observada, a questão do custo e a questão das questões de pagamento. Esses são os principais fatores, ok? Além de qualidade, né? Tem outros fatores também que são imensos aqui, né? Se eu for falar de todos, não vai dar tempo aqui. Nós só temos 1 hora de lives, se eu não me engano, aqui pelo Instagram. E a outra ponta seria os clientes, né? Como a gente falou lá quando a gente estava falando de concorrência no caso do açaí, se os clientes não tiverem, aí você tem que conhecer seus clientes para saber a preferência deles, né? Pode ser que o pessoal que se procura colocar açaí em Portugal, eles não foram felizes porque não sabiam da preferência dos clientes, tá certo? Então essa seria uma regra de ouro aí para você que vai abrir um negócio, porque muitas das vezes quando você abre um negócio, você é meio que sonhador, eu vou abrir aqui esse negócio e as pessoas vão vir até mim. Não é bem assim. Você tem que conhecer a preferência daquelas pessoas e o que levaria aquelas pessoas a procurar o seu produto, né? Então essa seria o grande intuito. Então você deve conhecer bem os seus clientes, seus comportamentos, seus interesses e entre outros fatores, beleza? Então assim eu abro para perguntas para esse tópico de análise de mercado, certo? Então a gente encerra aqui a análise de mercado e vamos entrar na estratégia de marketing. Alguma pergunta sobre análise de mercado?
Então eu vou esperar um pouquinho. Pronto, o Caio falou aí, se não tiver experiência com produto ou serviço, acaba falindo, né? A gente vai falar sobre isso no estratégia operacional, que a gente precisa de pessoal qualificado, né? No plano de negócio você tem que analisar esses pontos, certo? Na verdade eu dividi aqui em 5 ou 6 pontos, certo? Análise de mercado, marketing, plano operacional, plano estratégico e o plano financeiro. Então você tendo todos esses tópicos, você tem um plano de negócio completo. Isso, exatamente. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, um aluno falou aqui, não pode basear o plano de negócio só no próprio gosto, quem manda é o cliente. Exatamente. Então, quem manda é o cliente. Por isso que você tem que estudar o mercado e conhecer a preferência deles, ok? Aí o Olímpio já falou aqui do marketing, né? Então, vamos lá dar início ao marketing. São 4. Vamos lá, vamos participar. Vamos lá? Então, preço. Alguém falou preço, produto, promoção. Tá faltando mais um. Preço, produto, promoção, público-alvo. Pessoal, tá faltando mais um. Vocês não estão estudando não, né? Praça, isso, exatamente. Carla Gabi colocou aí tudo. É produto, preço, praça, propaganda e promoção, né? Então, dentro da estratégia de marketing, né? Que é exatamente aquele laço entre a sua empresa e o cliente, né? Como é que você vai estabelecer esse laço via produto, via preço e via distribuição e via promoções, tá certo? Então o plano de marketing pode ser entendido nesse sentido, beleza? Então, falando do produto, né? O produto em si, ele é estratégico. Por quê? Porque, na verdade, quando você coloca um produto no mercado, na verdade, você tem que colocar ele e tem que convencer os clientes de que ele é melhor do que o da concorrência, correto? Então, isso chama-se posicionamento do produto em relação à concorrência. Vocês sabem bem melhor do que eu isso aí, que vocês estudam isso em administração, né? O preço também, alguém falou aí alguma coisa de que o preço é definido pelo cliente, né? Então, pode ser isso também, certo? Mas aí você tem que ver a questão do custo para ver se é viável para você. Então, muitas vezes o preço é definido pelo mercado, é definido pela concorrência, é definido por muitas condições, não apenas custo, né? Então, o preço ele acaba sendo um item essencial aí nessa estratégia de marketing, né? Tem muitas empresas que baixam o preço para poder derrubar a concorrência. Isso acontece também. A despeito dos custos, né? Mas isso ela tem que ter uma capacidade financeira muito grande para fazer isso, beleza? O preço também ele pode ajudar a atingir o seu público-alvo, né? Então, se você quer atingir as classes A, B, né? O preço é diferente. Se você quer atingir as classes C, D, o preço tem que ser diferente, né? Então, assim, o preço também vai determinar isso, né? Então, uma cerveja, por exemplo, na praia de Atalaia, a mesma cerveja você toma lá na praia de Copacabana, o preço é totalmente diferente, né? Porque o público-alvo é diferente, né? Beleza? Então, a praça, o que seria a praça? Alguém sabe dizer o que seria a praça? Pode ser, Ariel, essa questão de você estar na cidade pequena, mas essa cultura é você que tem que mudar, né?
quero saber de vocês o seguinte: a praça seria o quê? Quero saber aí como é que tá a leitura de vocês, se tá em dias. Vamos lá, pessoal, participar? Localização, vocês acham? Não é bem localização. Então nós falamos de produto, preço, agora vamos falar de praça. Local, mercado, localização. Isso! Janaí, bem-vindo! Falou de canais de distribuição, e é exatamente isso, certo? Quais são os canais de distribuição que você vai utilizar para distribuir o seu produto, para que seu produto, melhor dizendo, chegue até os clientes? É uma estratégia business to business, por exemplo, ou você vai vender para outro negócio que vai repassar o produto para o cliente, certo? Sendo você uma indústria, por exemplo, ou um atacado que vai vender para o varejo, que do varejo vai vender para os clientes, né? Ou essa praça ela pode ser direta para os clientes, né? Aí seria B2C, né? Seria diretamente para o consumidor. Então existem diferentes maneiras de colocar esse produto à disposição para os clientes, né? É de forma direta, seria direto para o consumidor, mas ser direto para o consumidor poderia demandar mais custos, né? Porque você teria que ter mais lojas físicas ou mais canais de distribuição se essas vendas forem realizadas, por exemplo, online. Ok? Então você tem que ter uma logística muito boa para isso. Mas se você vende para outros negócios, o custo pode ser menor com relação à infraestrutura, né? Porque na verdade seu custo está relacionado mais à produção. Então nesse tipo de negócio a venda seria indireta. Então você vende para outra empresa que vende para os clientes, tá certo? Então isso também é um fator que tem que ser levado em consideração. E vale ressaltar também que quando você vende para uma outra empresa, você vai vender bem mais barato, né? Logo a sua margem vai ser menor. Em compensação, seu custo é menor, ok? E se for para o cliente, esse produto será bem mais caro pela sua grande estrutura. Então tudo isso, pessoal, tem que ser avaliado no plano de negócio. Propaganda e promoção. Então isso também seria uma estratégia para atrair clientes, né? Uma estratégia de marketing. Então só recapitulando: estratégia de marketing, preço, produto, praça, que seriam os canais de distribuição, e propaganda e promoção. Eu quero saber de vocês alguma pergunta referente a esse tópico, estratégia de marketing. Eu não sei se a gente está indo muito rápido. Deixa eu ver quanto tempo. Nós já estamos com quase meia hora aqui, né? Então esse é o tópico de marketing. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça agora. Dá um exemplo de serviço. Na estratégia de marketing, né? Bom, no serviço, o produto, na verdade, quando eu falo produto, eu estou falando produto e serviço, certo? Eu posso também vender um serviço. Isso é possível também, fazer essa venda de serviço. Eu posso, por exemplo, eu sou contador, né? Eu posso vender um modelo de serviço de contabilidade para outras empresas, tá certo? Então o meu produto seria esse modelo de fazer contabilidade para as empresas, ok? Então quando eu falo produto, não pense só no produtozinho físico em si, certo? Ele pode ser também uma prestação de serviço. Isso também tem que ser avaliado a questão do posicionamento, assim como a gente avalia o produto, certo? Me desculpe aí se eu não falei se eu não falei que o produto poderia ser serviço. Mais alguma dúvida? Produto é o item vendido. Não necessariamente. O seu produto pode ser mais de um em determinado segmento. Sim, pode ser mais de um produto, tá certo? Pode sim, inclusive existem muitas, você pode oferecer sim mais de um produto, né? Depende aí do que você está trabalhando. Plano de negócio para produtos e serviços. Bom, a diferença de produto para serviço, alguém está pedindo aí, né? A diferença de produto para serviço.
Bom, o produto, do meu ponto de vista, o produto seria... na verdade, existe uma diferença, não existe uma diferença conceitual, né? E, na verdade, um produto, ele... Não, assim, vamos lá, voltar de novo. O produto, ele pode ser físico, né? O serviço não. O serviço, ele é intangível, o produto é tangível. Tá certo? Então vamos responder a pergunta de quem perguntou. Como mensurar o valor de mercado de produto social? Será que o produto social, a gente tem que fazer plano de negócio para eles? Será que você vai trabalhar com viabilidade? Então essas são questões que você deve levar em consideração. Avaliar produto social, certo? Se vale mesmo a pena você fazer aí um plano de negócio para isso. Uma pergunta interessante, a observação. O serviço é consumido no ato da disponibilização para o consumidor. Pode ser também, tá certo? Então assim, vamos, para a gente não ficar muito nesse tópico, vamos passar aqui para o próximo tópico, que seria o plano operacional. Plano operacional, o que tem que ser observado? Eu separei aqui 4 pontos. Layout do local ou do empreendimento que você está colocando, capacidade produtiva, processos operacionais e o pessoal, certo? Então assim, no layout, dentro do plano operacional, o que é que você tem que observar, né? Você tem que observar aquele layout que traz mais eficiência para você, para sua empresa, certo? Por exemplo, quando se fala de layout, eu lembro logo de Americanas e Lojas Riachuelo, né? Toda Americana que você entra, todas as lojas americanas que você entra, o layout é o mesmo, né? E as Riachuelo também. Por quê? Porque ali é um layout estratégico, né? Então, quando você faz suas compras e você vai se dirigir ao caixa, geralmente eles colocam ali pequenos produtos, né? Petiscos, amendoim, então tudo aquilo para poder eles venderem mais, né? Porque ali você vai passando, vai pro caixa, e ali naquele momento que você está esperando, você pega o chocolatinho, você pega o amendoim, né? Então essa é uma estratégia operacional, né? Para melhorar aí essa questão de vendas. E eles conseguem vender muito com isso aí. Então quando você pensa em layout, você pensa nisso, certo? E assim serve para qualquer negócio. No caso de uma pizzaria, será que seria interessante botar um playground ali do lado dos adultos ou colocar num lugar separado, né? Por conta do barulho, dos meninos brincando, né? Se eu for colocar algum palco de música, é interessante que fique num lugar onde não incomode os clientes, né? Então tudo isso, layout, ele é muito importante nessa questão aí do incremento de vendas e também para a questão da satisfação dos clientes. Capacidade produtiva. Você conseguirá atender a demanda? Essa é uma pergunta, né? Porque na capacidade produtiva, se você tiver ganho de escala e se por acaso você estiver vendendo bem, você tem que ter capacidade e meios para estar produzindo e estar satisfazendo essa clientela, certo? Se você não tiver capacidade produtiva para atender essa clientela, você corre o risco de perder uma grande oportunidade de estar ganhando aí com determinadas vendas. Então, capacidade produtiva é um fator importante no plano operacional. Processos operacionais. Como a matéria-prima vai chegar até você? Essa matéria-prima está perto, está longe, ela é muito cara? Então isso também tem que ser levado em consideração. Ela demora muito para chegar. Máquinas e equipamentos, é fácil de ser substituído ou tenho que importar uma máquina que chega em 30 dias? Então isso tem que ser levado em consideração. Beleza? Então os processos operacionais pode ser isso também, matéria-prima, máquinas, equipamentos e por aí vai. O que tiver atrelado a sua produção e até chegar ao produto final, eu posso chamar isso de processo operacional. Vocês estudaram muito bem isso em administração. Pessoal qualificado. É importante, acho que a câmera está um pouco torta, eu vou virar ela aqui. É muito importante esse tópico, qualificação do pessoal. Por quê? Para você empreender, você precisa ter pessoal que conheça daquele negócio, certo? Então alguém falou aí
Tem muitos empreendedores que querem porque não conhecem o negócio, e realmente isso é verdade. Então, para você empreender, você precisa necessariamente conhecer aquele negócio, assim como seus sócios, certo? Principalmente a direção do negócio, ele tem que conhecer bem aquele negócio para poder fazer aquele negócio um sucesso. Alguma questão sobre plano operacional? Vamos lá, pessoal. Minha câmera tá só caindo aqui, meu Deus. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Sobre plano operacional, alguma pergunta? Fui apanhar em contabilidade de custo. O Ariel se apanhou em contabilidade de custo, ó. Quem foi o professor lá de contabilidade de custo, Ariel? Em Barras? Vai dizer que fui eu não, rapaz. Não, o pessoal vai pensar que eu sou um professor ruim. Pronto, nenhuma pergunta sobre plano operacional? O plano operacional faz parte do RH também, certo? Porque o operacional, ele inclui o quê? Ele inclui todo o processo de produção. Se a gente for pensar numa indústria ou então numa prestadora de serviço, numa indústria, né, que o processo é bem mais longo, desde a aquisição de matéria-prima até a produção, a contabilidade, o recrutamento do pessoal, a qualificação desse pessoal também está dentro do RH, certo? Então tudo isso tá. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Como reduzir custos sem prejudicar o marketing, né? Eita, mas vocês fazem pergunta aí, viu? Bom, a gente não está falando ainda de custo, né? E de marketing. Peraí. Vamos lá. Então, na verdade, quando você está falando de marketing, talvez você esteja falando de preço, né? Então, assim, você tem que ter conhecimento de finanças para fazer uma jogada dessa, viu, Jordana? Reduzir custos sem prejudicar o marketing. Essa é uma pergunta difícil, hein? Layouts para vendas online, como é? Layout para vendas online, cara, é teu site, né? A forma que você dispõe o seu site, a facilidade que tu dá para o teu cliente, né? Então esse seria o teu layout, né? É como o teu cliente está chegando até a tua empresa para poder comprar teu produto. Tá certo, João? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, como são muitos aqui, eu coloque um pontozinho de interrogação no final, que eu só vou... Contabilidade de custo foi top. Aquisição de material faz parte do operacional também, viu? Também faz parte. Net Control oficial. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ir descendo aqui. Pronto, eu acredito que todo mundo que tinha que fazer pergunta aí já fez, né? Espero que eu esteja atendendo aí, pessoal, contento. Beleza? Pessoal, vocês sabem me dizer quantos alunos tem nessa disciplina de empreendedorismo? Olímpio quer fazer uma pergunta, Olímpio? Eu posso não ter visto a sua pergunta. Se você puder repetir de novo, por favor, repita. Então, nenhuma pergunta mais. Se não tiverem, eu vou passar para o plano estratégico. O Olímpio, eu não sei se ele quer fazer alguma pergunta. Então, o plano operacional é 100% voltado para o lead time. Rapaz... Aí você coloca um termo que eu não conheço. Me diga o que é o lead time. Lembrando, pessoal, eu não sou administrador, certo? Eu sou contador. Então vamos pegar leve aí comigo nessas questões aí de mais de 600 contando todos. O plano financeiro é o que tem mais dúvida, né? O Olímpio só colocando aí sinal de interrogação, mas eu não sei qual é a pergunta dele.
Se puder explicar aí para os colegas, certo? Eu não entendi a pergunta dele aí. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o plano estratégico, né? Seria o penúltimo. A gente só tem mais 20 minutos, pessoal. A gente tem que correr agora. Pronto. Então, falando em linguagem mais simples, o tempo de início ao fim do processo. Exatamente. Certo? Então, o processo operacional seria exatamente o tempo que se leva, mas também os custos, né? Para se fazer isso inclui tempo, custos, dentre outros fatores. Deixa eu só afastar um pouco aqui mais. Então, pessoal, vamos para o plano estratégico. No plano estratégico, você vai avaliar o quê? Você vai avaliar os seus pontos fortes, seus pontos fracos, certo? Você vai verificar também as oportunidades e também as ameaças desse negócio, beleza? Só que entre esses pontos que eu falei, existem pontos que você controla, que seria os pontos fortes e os pontos fracos, né? Os pontos fortes como pontos positivos para esse negócio e os pontos fracos como os pontos negativos. E existem fatores não controláveis por você, que seriam os fatores externos. Os fatores externos estariam relacionados a oportunidades de mercado, oportunidade de legislação, oportunidade da economia, de você estar entrando naquele negócio. As ameaças, que seria o lado negativo do fator externo, seria um plano ou melhor, um contexto econômico não favorável, um contexto de legislação tributária não favorável, o local onde você está talvez não seja favorável para aquele negócio. Então isso seria uma ameaça, mas que você não controla. Então, na verdade, quando você faz esse tipo de análise, na verdade você está trabalhando com um modelo chamado de modelo SWOT, né? Então o modelo SWOT é aquele modelo onde você avalia todos os seus pontos fortes, ou seja, pontos positivos, pontos negativos, né? Seja eles controláveis por você, ou seja eles não controláveis pela empresa, certo? Mas que podem afetar o seu negócio. Então essa matriz chamada SWOT, ela vem justamente para quê? Para você avaliar, ou seja, maximizar suas forças, certo? E suas oportunidades, de modo a não deixar que seus pontos fracos e as ameaças venham a não fazer com que o seu negócio vá para frente, tá certo? Então, exatamente nesse plano estratégico é que você vai traçar qual a estratégia você vai adotar de modo a enfrentar essas ameaças e esses pontos fracos, aproveitando aí as suas forças e as suas oportunidades, tá certo? Então o modelo SWOT é um modelo assim muito bom para se avaliar aí o contexto das empresas, beleza? Agora sim, com relação ao modelo SWOT, eu gravei uma aulazinha sobre o modelo SWOT e também coloquei lá um gráficozinho onde você pode avaliar essas relações desses pontos fortes e fracos que eu falei aqui. E eu acho que aquele modelozinho vocês podem adotar aí para o plano de negócio de vocês, né? Bom, alguma dúvida sobre modelo SWOT? Vamos lá para as perguntas. Só falta 17 minutos, vamos lá. Temos 5 forças. As 5 forças de Porter também. Muito bem lembrado, viu, João Henrique Castelo? Eu também vi, mas como eu não queria falar de todas elas, então eu quis simplificar no SWOT. Mas se alguém quiser colocar forças de Porter no seu plano, cara, é excelente. Mas eu acredito que o plano SWOT ele atende muito bem, sabe? Se alguém tiver alguma pergunta, fale agora. Vamos lá, pessoal. Teremos que utilizar as estratégias que você citou nos vídeos. Bom, é interessante
interessante que você identifique as estratégias que vocês têm que adotar, certo? Frente às ameaças e os pontos fracos que vocês têm, tá certo? Isso deve ser colocado no seu plano, porque quando você for vender esse negócio, digamos assim, para convencer um outro acionista, você tem que dizer, olha, a ameaça é essa, mas nós temos esse ponto forte, ou então nós temos essa oportunidade que poderá cobrir esse tipo de ameaça, ou então minimizar ela, tá certo? Então é interessante vocês colocarem essa estratégia no plano, certo? Isso é um ponto essencial. É por isso que ele vai ficar aqui um dos últimos tópicos, né? Junto com o plano de finanças. Aí fecha com o plano de finanças falando sobre viabilidade do negócio. Pronto. Falta pouco tempo, pessoal. Como elaborar as fraquezas na análise SWOT? Bom, as fraquezas, na verdade, são os pontos fracos internos. O que é ponto fraco interno? É o seu pessoal, por exemplo. É o que você controla, né? Por exemplo, o pessoal não qualificado seria um ponto fraco seu. O que é que você tem que fazer? Você tem que qualificar esse pessoal, né? O local onde você está localizado, isso também pode ser um ponto ruim. Ou a sua infraestrutura em si, né? Você pode melhorar essa infraestrutura. Então são coisas que você controla. Aí seria as fraquezas, tá certo, Cássia? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Professor, se possível gravar live. Olha, Marcos, eu vou tentar, viu? Eu vou ver aqui como é que grava, porque eu tô no celular e não tem como eu gravar. Eu teria que ver essa live no meu PC e gravar por lá. Eu acredito que dê pra... Essa live ela fica disponível no Instagram, né? E se eu conseguir abrir ela no PC, eu consigo gravar, tá certo? É bom mesmo que a gente grave, porque isso serve até como revisão. Ok? Pessoal, vamos para o plano financeiro, que falta pouco tempo. Pronto, alta rotatividade de funcionários pode ser um ponto fraco, certo? Por que você não está conseguindo reter esses funcionários? É insatisfação dos funcionários, são baixos salários, não tem um plano de incentivo, então isso você pode trabalhar, tá certo? Fica salvo aqui no Insta 24 horas para quem quiser ver novamente. Beleza, Giovana, eu vou tentar gravar ela do Instagram e colocar no YouTube, certo? Que eu acho que nem todo mundo tem o Instagram. Pessoal, vamos para o ponto principal, que é o plano financeiro. Ó. Muitas pessoas me perguntaram sobre o plano financeiro, ok? Então, se por acaso a gente estiver falando de plano financeiro e a live cair, aí eu chamo outra live. Eu não sei se apaga essa, tá certo? Pronto, então vamos lá. Plano financeiro. Primeiro passo. Eu coloquei aqui e coloquei também na videoaula. Qualquer coisa, pessoal, tem uma videoaula falando sobre plano financeiro, né? Aplicada a um negócio. Então, assim, eu separei aqui em 4 passos. Primeiro passo, estimar as receitas. Segundo passo, estimar custos e despesas. Terceiro, estimar resultado. Quarto passo, calcular os indicadores de análise de viabilidade. Pronto, você faz o seu plano financeiro somente com esses 4 passinhos aí, certo? Só que não é tão simples, né? É necessário que você conheça o negócio em si. Então vamos lá. Primeiro passo, estimar as receitas. Como é que eu estimo a receita? Eu tenho que saber quanto eu vou vender durante pelo menos um ano, tá certo? Então quando eu faço meu plano financeiro, eu tenho que pensar no prazo de um ano. Por exemplo, em um ano eu consigo vender quantas unidades, certo? Eu também tenho que considerar a questão da sazonalidade, que nem sempre eu vou estar vendendo os produtos constantemente. Existem produtos que vendem mais em alta estação e que esses produtos podem vender bem menos em baixa estação. Então isso deve ser considerado nas estimativas da receita. Também existem receitas relacionadas ao produto principal e também existem produtos aí secundários, certo? Então, produtos principais e produtos secundários, como eu falei lá no vídeo sobre o resort, né? Perdão.
Lá no resort eles tinham receita com diárias, mas ele também tinha outros tipos de receita. Então isso foi levado em consideração. E a questão da sazonalidade é a questão dos períodos de alta estação e de baixa estação. Então se você tem dúvidas sobre isso, certo? É melhor olhar no vídeo, certo? Que está disponível no YouTube, e lá você vê direitinho como é feita essas estimativas de receita. Mas percebam lá no vídeo que quem fez o plano sabe muito bem como funciona um resort, tá certo? O comportamento do consumidor, a procura. Então tudo isso Alguém mandou um e-mail para mim e diz assim: professor, fale do plano financeiro dando um exemplo de uma barraquinha de cachorro quente. Um arrumadinho, um espetinho, uma barraquinha. Então até numa barraquinha mesmo você tem que saber que existe sazonalidade. Tem período que você vai vender mais, tem período que você vai vender menos, né? Então como é que você vai saber quanto você vai vender durante o ano? Você pode pesquisar com os seus concorrentes, tá certo? Então os concorrentes também é uma boa fonte de informação. Então quanto que o cara vende, né, por ano, na alta, na baixa estação. Então isso todos são fatores que podem ser levados em consideração na hora de estimar as receitas. Para estimar custos e despesas, você tem que pensar em duas coisas. Existem custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que não variam de acordo com a produção, certo? Eles são constantes. Por exemplo, aluguel. Independentemente de você estar produzindo ou não, se você paga aluguel, você vai ter que pagar o aluguel. Mão de obra, independentemente de você estar produzindo, né? Se os seus funcionários for salário mínimo, então você vai ter que pagar a folha de pagamento desse pessoal. Então esses são custos fixos, eles são constantes. Existem aqueles custos que são atrelados à produção, que são os custos variáveis, né? Então esse, de acordo com o que você produz, você vai tendo aí um consumo com esses custos. Esses seriam os custos variáveis, tá certo? Então você tem que conhecer muito bem quais são os custos fixos e variáveis, porque você vai precisar disso no terceiro passo, o resultado, certo? O resultado, na verdade, você vai dizer o quanto que você vai ganhar, tá certo? De lucro durante determinado período, dependendo aí do período que você está analisando, beleza? Então, dentro de um período de um ano, por exemplo, você pode estimar isso para um ano. Quanto é que você quer ganhar por ano? Quanto é que você vai ganhar por ano, considerando aí a receita e o custo? Então, você estimou receita, estimou o custo. Então, você vai o quê? Para chegar ao lucro, você tem que pegar aquelas outras despesas que estão atreladas ao negócio, mas que não fazem parte da atividade principal, que são tributos, despesas financeiras, por exemplo, certo? Seriam outras despesas aí que não estão relacionadas diretamente com o core, né? Com o principal, com o core business, né? Que seria o principal da empresa. Então, quando você estima o lucro, né, na verdade você quer saber o que? A sua lucratividade. E ali numa demonstração do resultado, né, vocês como administradores conhecem bem a demonstração do resultado do exercício, você pode tirar a margem bruta, a margem operacional e a margem líquida, né? Então a DRL é elaborada para isso. Qual é a sua margem? A margem operacional, por exemplo, ela vai dizer o quanto que a sua empresa consegue tirar de lucro frente à receita que ela tem, certo? Considerando os custos. Isso seria a margem operacional dela, por exemplo, certo? Sem considerar aí efeito de tributos e de juros, por exemplo. A margem líquida é aquela margem que diz o quanto que você consegue tirar de lucro líquido, tá certo? Em relação à receita total, beleza? Então, pagando tudo, custos fixos, variáveis, juros, impostos, quanto é que eu consigo tirar de líquido da minha empresa, tá certo? Será que essa margem atende à minha necessidade, a dos meus sócios? Será que foi essa margem que eu pensei quando montei o meu negócio, né? Então, é para isso que você estima o resultado. Aí, com esse resultado em mão, você pode calcular, por exemplo, a margem de contribuição, certo? Que eu coloco lá no vídeo e explico bem direitinho. A margem de contribuição, ele representa o quê? É exatamente a diferença entre a receita e o custo variável
e por meio dessa margem eu consigo dizer quanto ela contribui para consumir custos fixos e quanto eu consigo tirar de lucro ali frente ao meu preço, tá certo? Toda essa metodologia de cálculo eu já coloquei para vocês no Excel. Parece ser meio complicado aqui, né? Mas já tá tudo lá bonitinho. Você pode pegar aquela planilha que eu mandei para vocês, certo? E apenas substituir valores. Mas eu acho que a gente não vai precisar disso, sabe por quê? Porque a gente vai... eu vou falar no final por quê, tá certo? Daquela planilha. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, alguém sabe o que é o ponto de equilíbrio? Você deve ter estudado isso em matemática financeira, ou administração financeira e orçamentária. O ponto de equilíbrio é exatamente o quê? É o ponto em que eu não tenho nem lucro e nem prejuízo, né? Então é a partir daquele ponto que eu vou começar a ter lucro, né? Ou seja, o mínimo que eu tenho que vender para poder ter lucro, tá certo? Esse seria o ponto de equilíbrio. Isso é muito importante para a questão de meta, né? Então você tem que atingir o ponto de equilíbrio para poder o seu negócio começar a dar lucro. Aí tem a questão da lucratividade, certo? Que a lucratividade é exatamente a relação entre lucro e a receita, que a gente calcula na margem líquida. A rentabilidade, que é a relação entre lucro e o investimento inicial, certo? Isso vai definir se o investimento é ou não rentável, se está dentro da sua expectativa. E com base nessa rentabilidade é que você consegue observar qual vai ser o seu payback, ou seja, o seu tempo de retorno, certo? Então observe até agora o que foi que eu fiz. Eu estou conhecendo as minhas receitas e despesas, estou apurando o resultado e estou vendo se esse meu resultado realmente é viável do ponto de vista da lucratividade, da rentabilidade, qual o meu ponto de equilíbrio, tá certo? Ou seja, eu tenho aqui muitas informações que podem ser extraídas aí dessa estimativa de receitas e despesas da elaboração da DRE, tá certo? Bom, aí depois de elaborar essa DRE e fazer essas análises na DRE, eu posso analisar a viabilidade do negócio, tá certo? Para analisar a viabilidade, eu tenho que olhar para o fluxo de caixa, né? Para saber, por exemplo, a minha taxa interna de retorno e o meu VPL, né? Que são dois indicadores de viabilidade. Ok? Então vou falar primeiro aqui da TIR, né? Vocês devem... aqui eu já estou falando do plano financeiro, certo? Lordinelli está perguntando, professor, e análise econômica? Então, na verdade, já está tudo aqui no plano financeiro, ok? Está quase acabando, pessoal. Pode ser que caia, viu? Então, falando aqui rapidinho da TI. A TI é a taxa interna de retorno. Você estudaria isso em administração financeira e orçamentária. Ela tem que ser maior do que aquela taxa que você se propõe a ganhar naquele negócio. Se você abre um negócio e acha que tem que ganhar 10%, então a TI tem que ser maior do que isso, certo? E o fluxo de caixa é nada mais, nada menos do que... Ele é o quê? Ele é tudo aquilo que você estima receber e o que você estima gastar, tá certo? Então esse é seu fluxo de caixa, ok? E só falta 27 segundos, beleza? E tem o VPL também, que tem lá no cálculo da planilha financeira, tá certo? Pessoal, só uma informação, nós não vamos utilizar aquela planilha do Excel, certo? A gente vai utilizar um plano de negócios do Sebrae para poder uniformizar aí essa questão das avaliações pelos tutores e para facilitar o trabalho de vocês. Vai acabar.